Olá! A mudança em algumas práticas no momento da colheita, beneficiamento, armazenamento e embalagem de produtos ajuda a diminuir as perdas. Para tal, novas tecnologias pré e pós-colheita estão ficando cada vez mais em evidência. Nessa aula, você irá conhecer algumas dessas novas tecnologias que ajudam desde o momento da colheita até a comercialização do produto final. Com a constatação da existência de grandes perdas nos processos de produção, distribuição, armazenamento e comercialização de produtos hortifrutícolas, torna-se primordial a necessidade da identificação das causas dessas perdas para que se possam oferecer recomendações para sua redução. Muitas vezes, as perdas de alimentos podem ser significativamente reduzidas por meio da capacitação dos agricultores em boas práticas agrícolas ou em manuseio pós-colheita, e ou com a implementação de ações nas diferentes etapas da produção, começando com as práticas de pré e pós-colheita, passando por todas as etapas da produção e comercialização até o consumo. Uma opção que vem sendo utilizada há muitos anos em outros países e recentemente no Brasil são os chamados equipamentos de auxílio à colheita, que podem ter diferentes configurações e formatos. Podem ser constituídos desde simples lâminas ou lâminas acopladas à esteira, para retirada de raízes e tubérculos do solo, até mesmo de esteiras de rolagem acopladas à unidade de embalagens, rebocadas por um trator, ou então de maquinários bem mais complexos e de maior investimento em tecnologia, como plataformas móveis autopropelidas. Esses sistemas ajudam a diminuir as perdas no momento da colheita e embalagem, como também auxiliam os colhedores para que a tarefa seja realizada com maior rapidez. Durante a armazenagem das frutas e hortaliças, antes de seu transporte para comercialização, é interessante alguns cuidados para que não ocorram perdas ocasionadas por fungos e demais micro-organismos. Nesse sentido, atualmente vem-se utilizando o gás ozônio para o saneamento desses alimentos. O ozônio é extremamente eficiente no controle microbiano em temperatura ambiente, reduzindo ou eliminando o uso de água quente, elimina a necessidade de aquisição de insumos químicos e é apropriado para a produção orgânica. O ozônio também aumenta a segurança de alimentos frescos, amplia a vida de prateleira organicamente. Convido a assistir uma reportagem do Globo Rural sobre a utilização do gás ozônio em plantações e pós-colheita de mangas e uvas no Vale do São Francisco. A aplicação de gás ozônio tem ajudado produtores de manga e de uva do Vale do São Francisco, em Pernambuco. Com a tecnologia, eles enfrentam com sucesso um problema comum na região: a perda precoce dos frutos depois da colheita. Com 2 plantações de manga somando 50 hectares de área, Ivanildo cultiva 3 variedades diferentes em Petrolina, Pernambuco. São 2 safras por ano, colhendo cerca de 900 toneladas da fruta. A correria na câmara de embalagens na propriedade é para que elas cheguem ainda frescas aos compradores. Mas é tanta manga que às vezes nem dá tempo e dá para perceber que a conservação acaba ficando prejudicada. Essas manchas pretas aí já são suficientes para uma rejeição de mercado. O jeito é buscar alternativas. O que às vezes não dá para embalar é mandado para a fábrica, para a polpa, para que a gente possa perder e o prejuízo ser maior, né? Já outros produtores da região dizem não ter mais problemas com a conservação das mangas depois que começaram a utilizar a técnica de aplicação de ozônio no pós-colheita. Essa técnica elimina a possibilidade de contaminação e aumenta o tempo de vida útil das frutas. Como não deixa resíduos químicos, é considerada uma tecnologia limpa. O ozônio é um gás sem cor, existente na atmosfera e formado a partir do oxigênio do próprio ambiente. Para os especialistas, ele é um excelente agente oxidante que elimina vírus, bactérias, protozoários e fungos, prolongando a cor e o sabor dos alimentos. Este químico industrial explica que o atraso no amadurecimento depois da colheita chega a ser de até 10 dias,
se comparado com as formas de conservação convencionais. Justamente por ser um gás, é a única tecnologia viável para tratamento do ar, porque ele é um gás, ele se mistura com o ar ambiente de todo esse espaço e vai matar o micro-organismo aonde ele estiver. Ele preenche com ozônio o equipamento, vai produzir ozônio e vai preencher toda a metragem cúbica de dentro desse espaço refrigerado. A instalação do equipamento que aplica o ozônio em câmaras frias custa cerca de R$3.000. Após isso, o agricultor não precisa gastar mais com manutenção ou reposição. Agora a técnica está sendo testada em uvas, neste caso ainda no campo, e com um gerador portátil. A vantagem é que elimina completamente a necessidade de aplicação de fungicida e permite que o produtor também produza nos períodos sazonais de contaminação por oídio e por míldio. Antes ele não podia produzir. Com ozônio ele vai poder passar a produzir e vai ter 2 safras no ano. As embalagens são responsáveis também por parte da perda da produção, e a Embrapa Agroindústria de Alimentos vem desenvolvendo pesquisas sobre maneiras de se estocar as frutas e hortaliças de modo que diminua a quantidade de perdas. Convido a assistir um vídeo da Embrapa Agroindústria de Alimentos sobre o desenvolvimento dessas embalagens. Embrapa Agroindústria de Alimentos. Tecnologia ao alcance das suas mãos. País como o Brasil, que muitas pessoas ainda não têm acesso à alimentação, você jogar 30%, 35% do que você produz fora é um desperdício muito grande. Se você juntar hortaliça e frutas, pode chegar a 4, 5 bilhões de dólares por ano. Então, isso é muito dinheiro e fala-se muito em aumento de produtividade, mas se você for pensar que se você diminuir o desperdício, você pode aumentar a oferta sem aumentar a área plantada. Então, esse foi o principal problema a ser atacado por nós. Esse projeto que levou ao resultado das embalagens, ele é um projeto de pesquisa que envolve Embrapa Agroindústria de Alimentos, Instituto Nacional de Tecnologia e Instituto de Macromoléculas da Universidade Federal do Rio de Janeiro. E aí o que nós começamos a perceber? Que para você desenvolver alguma coisa, você tem que ir no mercado e saber o que ele precisa. E aí nós desenvolvemos embalagem para mamão, caqui e manga, em 2 partes. Uma primeira parte termoinjetável, que ela é flexível, ela pode ser fechada e aberta, ou seja, na hora de você retornar com essa embalagem, você fecha ela ocupa muito menos espaço no retorno. E a termoformada, que é onde leva o produto, é a camada em cima. Só que a embalagem termoformada, ela tem o quê? Tamanhos distintos por causa dos tamanhos e formas distintas dos seus produtos. E essas embalagens, elas são perfeitamente paletizáveis. Nós testamos nos packing houses e nos produtores rurais e nós vimos que nós ganhamos 50% em velocidade para embalamento de produto. O frio passa por entre as embalagens e aí o fruto todo tem uma melhor homogeneização do frio. Ele vai receber o frio de maneira homogênea e não alguns recebem e outros não. Você diminui a quantidade de plástico numa embalagem dessa, o impacto é menor no meio ambiente e a embalagem termoformada ela pode ser 100% biodegradável para manga, mamão e caqui. Embalagem de morango. As embalagens de morango hoje, que são aquelas cambuquinhas, elas são umas por cima das outras, o morango. Aí você pega os morangos de baixo, já estão o quê? Totalmente já machucados e muita gente nem consome esse morango. No nosso caso, não. O que a gente pensou? Eu pensei naquele telhadinho vermelho, pensamos naquele telhadinho vermelho, só que aí é de plástico. E aí você tem o morango desse lado e desse lado aqui. E aí você pode pegar uma embalagem dessa, olhar de todos os ângulos e você vai ver todos os morangos ali. E detalhe, eles podem ser acomodados nas embalagens de papelão que são usadas pelos produtores rurais atualmente. Todas as embalagens elas foram concebidas para que o produto seja paletizável. Nós conseguimos chegar com mamão saindo do Brasil e chegando na Holanda com menos de 1,5% de perda. Se você pensar que você hoje em dia pode chegar a ter 35% de perda no teu produto e você não recebe por 35% desse teu produto, significa que o que você pagar por centavos a mais te dá um lucro maior no final, porque a perda
é infinitamente menor. Embrapa, agroindústria de alimentos. Tecnologia ao alcance das suas mãos.